Contrato de compra e venda futura e variação climática. O que a variação climática pode afetar dentro do contrato de compra e venda futura de produto agrícola? Essa pergunta é muito importante, porque a variação climática afeta diretamente a produção. E o compromisso do contrato de compra e venda futura fica ou não afetado pelos problemas causados pela variação climática? Nesse vídeo, nós vamos responder essa pergunta, mostrando as tendências da jurisprudência e mostrando o que entende o direito civil sobre o contrato de compra e venda futura. Meu nome é Vinícius Souza Barquete, sou advogado, especialista em agronegócio e atuo com contrato de compra e venda futura de produto agrícola desde o início da minha carreira. A ideia desse vídeo é a gente falar o que a variação climática vai impactar nesse tipo de contrato, aonde que este tipo de contrato está colocado dentro da legislação civil. Isso tudo é importante entender para que a gente possa entender os reflexos de fato dessa compra e venda futura e da variação climática nela. Mas para a gente entrar nessa discussão, vamos imaginar uma situação hipotética e a partir desse exemplo, a partir dessa situação, a gente vai falando dos institutos, pode ser? Pensa comigo aqui, que eu, Vinícius Souza Barquete, comprei de você, então, 1000 sacas de café, para que essas sacas de café me fossem entregues lá no ano de 2025. Na compra e venda futura, se você não assistiu, você não sabe o que é compra e venda futura, corre aqui no canal e assiste os vídeos que a gente fala desse assunto, tá? Porque lá a gente vai explicar nesses vídeos o que é o contrato de compra e venda futura e vai trazer pontos relevantes deste contrato para você ter aí como estudo e entender esses pontos relevantes para aplicar na sua vida, no seu dia a dia, e se é que, é lógico, se você está aqui, esse tema te interessa. Então corre lá no vídeo. Mas bom, vamos voltar no nosso exemplo. Eu fiz então a compra de você aí de 1000 sacas de café para entregar em 2025. Pronto. Lá, esse contrato de compra e venda, ele pode ter o preço dessas 1000 sacas já fixados agora, ou o preço dessas 1000 sacas fixados na época, em determinada época, segundo determinados critérios que vão precisar estar previstos nesse contrato. Mas, no nosso exemplo, nós até já fixamos esse preço aqui, tá? Então vamos colocar lá, por exemplo, para essas 1000 sacas de café, hoje nós combinamos o preço de R$ 815 a saca. Pronto. Nesse meio do caminho, daqui até lá 2025, muita coisa pode acontecer na lavoura. E vamos imaginar, não desejo para ninguém, mas vamos imaginar que nesse meio do caminho, uma geada atingiu a sua lavoura, ou uma chuva de granizo atingiu a sua lavoura, e você não vai conseguir produzir a quantidade de produto, a quantidade, no nosso exemplo, de café esperado. Você que está assistindo, já viu essa situação alguma vez no mercado? É muito mais comum do que todo mundo gostaria, correto? Então, vamos nessa situação hipotética. Primeira coisa, o que é essa variação climática? O que esse impacto da chuva ou da geada vai trazer para o nosso contrato? O contrato de compra e venda futura no direito civil, ele é tratado como, ele é, na verdade, um contrato a termo, ou seja, um contrato cujo cumprimento é em determinada data no futuro, e ele é considerado um contrato em que o risco agrícola é presumido. O que quer dizer isso? Isso é um entendimento da jurisprudência brasileira, é um entendimento majoritário da jurisprudência brasileira, que o risco agrícola ele está presumido por quem faz esse tipo de contratação. Quem compra entende que riscos podem acontecer. No meu exemplo, eu comprei de você 1000 sacas de café. Eu entendo que essas 1000 sacas de café, se eu estou pagando 815, pode ser que na hora de eu te pagar efetivamente, o café esteja valendo R$600 e eu esteja te pagando 215 a mais do que eu pagaria lá no mercado. Problema meu. Eu fiz esse combinado, eu preciso cumprir e pagar mais, correto? Então, esses riscos deste tipo de contrato agrícola, a jurisprudência brasileira entende
que eles já estão compreendidos dentro do contrato, ou seja, é um contrato aleatório. Alia, do latim, quer dizer sorte, quer dizer que as pessoas já estão, quando assinam esse tipo de contrato aleatório, cientes da alha existente dentro dessa situação, do risco existente dentro dessa situação. Então, a variação climática, a princípio, se for um risco do agronegócio inerente ao agronegócio, seja em qual etapa for, ele é presumido e ele não impacta no contrato a fim de diminuição de multa, a fim de extinção daquela obrigação, extinção daquele contrato. Então, outra expressão que vem do latim que vai te ajudar é o pacta sunt servanda. Então, o que essa expressão quer dizer? O que foi combinado em contrato precisa ser mantido. A princípio, muita gente com certeza está assistindo e pensando assim, mas isso é injusto, porque eu não consegui ter a minha produção, isso era imprevisível. Então tá, risco previsível ao agronegócio é todo tipo de risco que se vê nas variações climáticas comuns, nas situações comuns em determinadas regiões, determinadas possibilidades, por exemplo, alteração de dólar, alteração de preço da própria commodity. No nosso caso aqui do exemplo do café, o preço do café é regulado lá na Bolsa de Nova York. Variações gráficas, elas acontecem a todo tempo. Essas variações para essa jurisprudência majoritária de preço, elas vão dizer, a jurisprudência vai dizer que essas variações são comuns, que isso aí é comum, que a alteração do dólar é comum, que a alteração climática do tipo chuva de granizo, geada em determinada proporção, que isso tudo é uma condição comum do próprio agronegócio, ou seja, do contrato agrícola também. Mas e aí? E se a variação climática atingiu patamares impensados? E se, por exemplo, o Covid-19, todo mundo acabou de passar por isso, né, lamentavelmente, nos últimos tempos, e se isso aí causou um impacto dentro da produção muito além do que poderia ter sido esperado? Essa é uma possível saída da jurisprudência que, se for demonstrado efetivamente, e já te adianto, isso não é fácil, se for demonstrado que existiu alguma condição completamente fora do controle de quem opera o agronegócio, aí sim dá para conversar sobre essas hipóteses de relativização de normas contratuais relativas ao adimplemento, à entrega daquele produto efetivamente prometido no contrato de compra e venda futura. Então é isso aí. Em regra, o contrato de compra e venda futura, ele tem a presunção de que as partes que assinaram aceitam os riscos envolvidos na atividade agrícola. Tanto o comprador, como é o caso do que eu dei o exemplo da diferença de preço em que eu comprei e estou tendo que pagar a mais do que está no mercado na data que eu preciso pagar, quanto para o vendedor, que nós vemos o exemplo da geada ou da chuva de granizo, que ele produziu menos, tá? Nas situações em que isso ocorrer, que se ficar ali verificado que de fato aquele contrato precisava ser cumprido, mesmo a produção não tendo acontecido, é lógico que é recomendável procurar uma assessoria jurídica para levar essa discussão ao comprador daquela mercadoria, daquele produto agrícola, e tentar algum tipo de negociação, uma análise de contrato, em que seja possível, por exemplo, a recompra daquele produto agrícola, tá? É o termo washout, todo mundo que opera nesse dia a dia vai conhecer. Então, uma possível recompra, que é o distrato desse contrato mediante uma remuneração financeira dos prejuízos daquele comprador, é a recompra do produto, efetivamente. Ou outra alternativa que eventualmente o contrato traga, que as partes possam discutir e minimizar o prejuízo existente para aquele produtor, para aquele vendedor que foi então afetado pela variação climática, tá? Outra discussão é também em cima das multas existentes. Determinada variação climática pode ter causado um efeito que dá para relativizar aquela multa se ficar negociado, se o comprador quiser negociar, pode ser que isso aí, e assim, a praxe do mercado é, os compradores ajudam os produtores quando veem que realmente o fato existiu, que a variação climática existiu. Então, aquela multa que está ali naquele contrato pode ficar relativizada numa negociação
Sim, e é até muito comum isso acontecer nas trading companies, nas cooperativas do agronegócio brasileiro. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender sobre a variação climática e o impacto dela no contrato de compra e venda futura. Se te ajudou, se foi legal, comenta aqui embaixo, traz a sua situação específica, fala o que aconteceu no seu contrato, no seu trabalho, para a gente debater junto. Traz contraponto, traz ponto relevante, diferente dessa discussão que a gente está falando, diferente dessa forma de pensar. Igual eu te falei da posição majoritária da jurisprudência. Existe posição contrária, existem outras formas de discussão, mas a intenção aqui é trazer o que é mais aplicado, tá? Para não, inclusive, sustentar a expectativa falsa em ninguém. Mas existe contraponto. Traz o contraponto, mostra um caso que você conseguiu aí fazer uma modificação desse entendimento que eu trouxe e vamos junto produzir e entender e criar conhecimento e contribuir com o agronegócio brasileiro no que é pertinente ao direito do agronegócio e em qualquer outro ramo que esse vídeo possa ajudar a chegar. Tá bom? Foi um prazer. Espero suas dúvidas, espero seus comentários. Inscreve no canal, ativa a notificação para a gente estar sempre junto, contribuindo com esse ramo tão importante da economia. Obrigado, um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.